da Madonna ao Macron, muita gente postou sua indignação. Inclusive, rolaram fotos que não eram atuais, né? Nem do local em questão, enfim. A mobilização via rede social já se provou eficiente, mas ela é benéfica. Você acha, por exemplo, que toda essa pressão que foi feita através das redes sociais chegou lá fora de um jeito que não chegaria? Sem dúvidas. Gente, hoje acho que todo mundo concorda, rede social virou uma espécie de a nova praça pública, né? É o lugar onde os protestos eles são primeiro costurados, né? E depois aquilo gera uma indignação online e aquilo se precipita e depois as pessoas vão para a rua. Então, a rede social hoje, ela é um território de disputa e de disputa política pesada. Tanto que no último ciclo eleitoral que a gente teve, é só pensar o papel que a internet teve em todos os lugares, para eleição de deputado estadual, presidente e assim por diante. Então, inclusive, é o território. o papel não legítimo que a internet teve, né? Porque também teve uma manipulação de comentário, bots, essas coisas, que também faz com que essa praça pública seja contaminada com uma pós-verdade ali do que as pessoas realmente estão pensando. Isso, e esse ponto é muito importante, porque assim, tem bot, tem perfil falso. Só explica o que é bot para o nosso... Bot é aquela conta que não é... nada, né? Exatamente. O bot que você... Bot vem de robot. Exatamente. E vem de robô, mas é aquela conta que não é controlada por uma pessoa, né? Às vezes é controlada por uma organização. Muito pensando assim, no papel que tem a rede social nesses protestos, né? Esses protestos virtuais que as pessoas fazem. Eu acho que tem uma falsa impressão de estou fazendo alguma coisa, porque muitas vezes vem uma coisa narcísica qualquer de tenho que me posicionar e o post não é exatamente muito nada. Eu acho que quando você faz um post lá explicando, conversando, debatendo, expondo um ponto, faz algum sentido. Quando você posta um negócio, fora não sei o quê... Mas faz sentido. Quem não quer entender, vai ler o seu e falar, pô, João, eu era contra, agora que li... Acho que a gente tem que tentar. Acho que a gente está no lugar da conversa. Acho que a única saída para o Brasil é a conversa. Concordo. Mas você sabe que o que menos tem em rede social é conversa. E é engraçado, porque em rede social é assim, você tem uma tese, você tem uma antítese e você não tem síntese nenhuma. Porque ninguém chega a conclusão nenhuma. Aquilo não é diálogo. Aquilo é disputa de território, entendeu? Então é como se assim, eu estou aqui com a minha bandeira, você está aí com a sua, vamos ver quem que finca mais bandeira. E a gente faz a dramaturgia que for para que a nossa bandeira seja mais alta. Não, e aí chama os robôs, chama o robô, chama conta falsa, impulsiona, põe dinheiro. Então, assim, o negócio é fincar a bandeira o máximo possível. Isso me dói, porque quando a internet surgiu, a gente achava que ia ser o território do diálogo, né? Que eu ia vir com uma ideia, o Fábio ia falar, não, mas isso aqui pode melhorar um pouco, você ia falar, não, vamos pensar dessa forma, e aquilo ia avançar o debate. Mas o que a gente está vendo hoje é o contrário. Uma pessoa que chega hoje numa rede social de boa fé, vamos supor que eu me liguei hoje à internet, falei, e aí, pessoal, tudo bem? Olha, o que eu estou achando do Brasil hoje é isso, isso e isso. Na hora ela vai ser cercada. Na hora, assim, as pessoas vão cercar e falar, não, isso que você está falando é um absurdo e tal. Aí a pessoa vai falar, pô, não tem diálogo aqui, não tem debate. Tem fixação e domínio de território, só. Eu sinto que as pessoas estão chegando num nível de exaustão e alguns pontos que quase não cabe, não abre lugar para discordância, que é a Amazônia está sendo queimada. Isso aí não tem muito espaço para embora você veja... Não. Tem, porque ela sempre foi queimada, não, então, ela tudo tá bem, queimada no mas isso eu tô esse dado mentiroso. Então, mas isso a gente está falando de pessoas, na minha opinião, que realmente estão construindo dramaturgias para fincar suas bandeiras. Na minha opinião. O que eu acho é que essas pessoas do meio... Aqui, eu acho que o Brasil, posso estar enganado, está num momento que as coisas estão ficando tão agudas que eu acho que talvez seja o momento que as pessoas vão começar a conversar mais. Mas se a Amazônia não fez isso... Então, mas eu acho que a Amazônia fez isso. Eu entendo o que você está falando, eu vi muita gente falando loucuras, claro, já existiram queimadas na Amazônia. Agora, a partir disso...
precisa ser resolvido, não pode acontecer. Existem... É criminoso o que está acontecendo. Não são queimadas feitas pelo tempo seco, pela falta de chuva. Se você lê a NASA, o que a NASA reporta, você está vendo que a situação é crítica. São esses estrangeiros que querem tomar as nossas terras, querem controlar a Amazônia. Mas eu entendo que eu vi também isso. Mas aí eu não quero... Porque para tudo tem um cara que inventa uma coisa louca, um contraponto. Mas é isso que eu estou falando, são as dramaturgias que estão sendo inventadas. Mas o que é duro é que, para voltar a ter diálogo, primeiro precisa limpar de robô, precisa tirar os robôs de cena. Mas, por exemplo, os protestos, desculpa te interromper, mas os protestos que a gente viu, tava ali direita e esquerda nesses protestos? Cara, assim, tem até a imagem icônica da Maitê Proença e do lado do Criolo, a Maitê Proença, que é uma pessoa mais inclinada para a direita. Eu acho que aquelas fotos ali mostra e muita gente brincou com o fato dela estar ali. Eu acho que tem sim direita e esquerda, porque a Amazônia ultrapassa o esquerda e direita, na minha opinião. Eu acho que é a nossa floresta, a coisa mais importante, talvez mais rica que a gente tem de diversidade. Eu acho que ultrapassa qualquer tipo de interesse político. É um interesse humano. Eu queria dar um zoom out no assunto, que eu acho que o que se formou no Brasil, que a gente vem chamando de polarização, veio se formando durante muito tempo e contou com muitos fatores. E as redes sociais são apenas um deles, é uma dimensão mais recente de um processo muito complexo que envolve coisas como a hegemonia liberal progressista no campo da cultura, no campo do comportamento, desde os anos 60. Isso foi criando um ressentimento na população conservadora do Brasil, que é majoritária no Brasil, né? E que, por uma série de outros fatores, veio a eclodir recentemente. Então, um dos focos de polarização no Brasil é conservadores, que atualmente dá para chamar de ultraconservadores ou até reacionários, de um lado, e uma certa elite liberal progressista de outro. E existe É importante também tirar o conservador do reacionário, separar os dois. Isso, eu acho até que um dos esforços que a elite liberal progressista, a que todos nós pertencemos aqui, deve fazer, é fazer essa separação. É entender que por um certo processo histórico, que contou com a colaboração dessa elite liberal progressista, houve uma espécie de processo de amálgama entre conservadores moderados e reacionários. Se você analisa até historicamente, uma coisa são... Vamos nos unir para parar com essa loucura. Para parar com o que eles consideraram que era um atropelo do comportamento liberal progressista e que as pessoas ficaram muito ressentidas. Isso é uma coisa só, houve uma série de outras. No campo político institucional, a rixa que veio, sobretudo a partir do impeachment, também se formou uma rixa no campo político-ideológico que não se desfez mais. No meio disso, né, Ronaldo, entraram as redes sociais, que tem é um meio que... Da maioria silenciosa falar. É um meio que, pela lógica do algoritmo e pela facilitação da lógica de grupo, ele também convida a polarização. Então, foi um conjunto de fatores que nos levou até agora. Então, não vai ser fácil desarmar. Embora, só para concluir, eu concordo com o João, eu já colho diversos sinais de saturação, inclusive política e subjetiva, muito entre nós, assim, também da polarização e de uma certa demanda de centro por vir. Quando entra o debate em rede social, eu acho que tudo meio que se inverte, sabe? Os mesmos os polos, assim, chamar a pessoa de conservador, as pessoas que hoje se dizem, muita gente que se diz conservadora no Brasil hoje, são completamente anárquicas, porque não respeitam hierarquia nenhuma. Conservador é o cara que respeita hierarquia, que respeita, entendeu? E o que eu vejo hoje Lei, né? é uma anarquia mesmo. Por exemplo, em termos de religião, às vezes eu vejo as pessoas entrando na conta do Twitter do Papa
e descendo um cacete no Papa. Fala, pô, você não sabe, você não leu a Bíblia. Eu vejo as pessoas falarem isso pro Papa. E assim, eu acho que o debate é saudável, você tem que debater com qualquer pessoa e até o Papa tem que estar preparado a debater. Mas eu vi gente que, na falta de argumento, começava a dizer pro Papa que ele não leu a Bíblia, você entendeu? Então, eu acho isso interessante porque a gente está num momento aqui de que a própria ideia de realidade, a gente vai falar sobre isso hoje, né, Emicida, sobre deepfake, etc., a realidade está sendo posta em dúvida. Tem um deslocamento da realidade, né? Da lógica. A gente estava falando isso hoje, assim. Para você ter um debate, você precisa, no mínimo, partir de um consenso. Isso. Isso aqui, o Fábio é uma pessoa. Está consentindo, mais ou menos, mas consentimos disso. Então, a gente, a partir daí, falamos sobre o Fábio. Quando a gente fala, não, mas é porque, na verdade, foi o Papai Noel que chegou lá na Amazônia e botou fogo. Aí você fala, é que aí eu não tenho nem como começar a discutir com você. E eu acho que na internet tem esse deslocamento da lógica, do que as regras básicas do jogo. Não, basta lembrar que hoje cerca de 7 a 8% da população brasileira acha que a Terra é plana. Você entendeu? Mas então, também calma. Aí você pegou num ponto aqui que a gente está com o mapa mundi aqui na nossa frente, não mapa nada. Mas o que eu acho que é assim, o negócio da Terra é plana, sem... 7 a 8%? 7 a 8%. Teve uma pesquisa que saiu agora há pouco tempo, que era quase 8%. E a ideia é essa, se você está perdendo um debate, você pode reinventar a realidade que está ali por trás do debate. E quando você usa estratégias de propaganda, porque na verdade é isso, o debate virou propaganda, né? Isso que me incomoda. A razão da gente não ter mais uma síntese, né? Ninguém chega a nenhuma conclusão, é porque é propaganda versus propaganda. E propaganda não é debate. E quando você usa propaganda numa escala como essa, e uma propaganda que ela é persistente, que todo dia ela está lá, todo dia ela acontece, é água mole em pedra dura. Às vezes você vai convencendo a pessoa que a vacina não funciona. E qualquer que dado que você procure, você acha na internet. plana. Se quiser procurar dado que comprove que a vacina é ruim, Mas você acho que acha. Essa ponto propaganda- que vocês dois falaram, desculpa, Francisco, o ponto que vocês dois falaram de ter essa aproximação dos extremos, eu acho que ele se dá muito, mas muito mesmo, porque às vezes essa guerra de narrativa vai ficando tão descolada da realidade que a verdade ela é uma parada que ela vem aqui, ela vem caminhando. A mentira tem perna curta, vem correndo mesmo, batendo na porta de todo mundo. Quem tá botando fogo na Amazônia é os ativistas indígenas de bicicleta. É desse jeito que tá. O presidente falou hoje, sacou? coisa aí. E aí, essa parada vai ficando tão absurda que o bom senso vem chegando também, sacou? E as pessoas vão começando a se descolar de certas histórias, falar, não, o que é preocupante? Se a gente está encampando esse tipo de história aqui, acho que a gente está perdendo o fio da meada. Por que eu acho que isso não está acontecendo? Contra o que se está lutando? Por quê, Francisco? Sabe o que o Freud vai dizer sobre O isso? que ele vai dizer? Quando que ele vai dizer? Vamos lá. O Freud vai dizer o seguinte, no famoso texto lá sobre o futuro de uma ilusão, que é o texto do Freud sobre o surgimento da religião e depois do monoteísmo. Por que o monoteísmo é tão forte, né? Porque o monoteísmo, ele não é uma representação, uma interpretação cognitiva, neutra, desinteressada do mundo. Ele não é como a ciência, por exemplo. O monoteísmo, ele responde a um desejo. O que o Freud chama de ilusão é o desejo organizando uma determinada representação. Claro. Qual é o problema? O desejo, ele é muito mais forte do que a realidade. Claro. Então, quando o Ronaldo estava falando o negócio da propaganda massiva, por que a Cambridge Analytica, por exemplo, foi um fenômeno tão forte? Porque os caras criaram uma metodologia capaz de verificar o que é o desejo das pessoas de uma maneira como nunca tinha sido feito na história da humanidade. Então, quando você conhece o que é o desejo da pessoa, você dá a ela uma interpretação da realidade que confirma o desejo dela. Mano, não há nada que lute contra a força do desejo da pessoa. Agora, para terminar, como é que o Freud termina o futuro de uma ilusão? Com a seguinte frase: a voz do intelecto é baixa, mas ela acaba sendo ouvida. O que eu posso fazer de concreto, de real? Eu acho a formulação errada. Ah, Já. vai.
Porque, por exemplo, eu acho que a gente viu aqui sempre imagem de rua, né? Aham. Como se necessariamente o sucesso do ativismo digital, em última instância, fosse a sua passagem à rua. Presença física. A transformação do mecanismo. Ou a transformação institucional. Eu acho que não. Assim, acho que houve exemplos disso, né, Ronaldo? Assim, desde, por exemplo, 2008. 2008, o Facebook, o que se fez no Facebook foi fundamental para eleger o Obama. Teve toda a Primavera Árabe. Teve 2013 no Brasil. Então, existe uma relação entre ativismo Em digital... 2013, a rua foi muito importante. Isso, mas se organizava muito também... Se organizava, mas eu acho que... e depois ia para a rua. Eu concordo com você que é um formato a ser reinventado, né? Esse negócio da manifestação na rua. Acho importante, bonito, mas eu não acho tão efetivo. Não, nem eu. No ponto que eu ia chegar não é esse. O ponto que eu ia chegar é que tem uma dimensão que prescinde disso tudo. Que é, por exemplo, para mim, qual foi o movimento que melhor usou ativismo digital? Política chamada de política identitária. Grupos subalternizados. Mudaram a pauta social brasileira. Movimento negro, movimento feminista, movimento LGBTI, mudaram a mentalidade social brasileira com reflexos no comportamento cotidiano. Aí você pode dizer, tem um certo recorte de classe, etc e tal, tem. Agora, mudou e sem necessariamente passar por uma mediação institucional. Não mudou muita lei, não necessariamente foi para a rua e mudou o comportamento de todo mundo. Então, não necessariamente, o que eu preciso fazer de concreto? Às vezes posts tem uma dimensão de mudança de vida concreta nas pessoas. O que eu acho que acontece é o seguinte, você tem uma coisa que é mobilização e outra coisa que são as causas. A gente, muitas vezes, tem causas que não tem mobilização nenhuma. Até pouco tempo atrás, até talvez, sei lá, 2 semanas atrás, a Amazônia era uma causa presente, mas o nível de mobilização em torno da Amazônia estava baixo, ou é aquele de sempre que não escalona. Agora, por conta de tudo que aconteceu... Não digital, você diz presencial. Exato, presencial e um pouco digital também. Por causa de tudo que aconteceu, você teve um encontro de uma causa com uma mobilização. Então, eu acho que o papel das redes sociais, muitas vezes, é de juntar causas com mobilizações. Calma que ainda não acabou, não. Comentando aqui embaixo, você entra na conversa com a gente. E curtindo e compartilhando, você chama a gente pro papo. Toda semana tem vídeo novo. Então se inscreve, ativa a notificação que a gente avisa quando o próximo vídeo estiver no ar. Fábio, não é pra passar.